Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o que são registros acásticos. E talvez você já deve ter ouvido falar disso, ou mesmo você já tenha um conhecimento anterior, mas é algo que na verdade a gente tem que falar, né? Sobre registros acásticos. Quando a gente pensa em relação à nossa história, aquilo que a gente acredita, ou mesmo aquilo que você acha quem é, a gente tem que entender, ou mesmo tem esse tipo de entendimento no nosso subconsciente como se fosse um arquivo, né? Você tem um arquivo da onde você veio, vamos dizer assim. E a palavra, inclusive, a caixa, né? Akashicos, a caixa, né? Vem de origem sânscrita. Então, se a gente imaginar o sânscrito é, foi desenvolvido, ou mesmo foi repassado para os nossos antepassados, que a gente chama de passado, né? Ali na região que a gente conhece hoje como Índia. E o verdadeiro significado de Akasha é éter, né, ou espaço. E como alquimista é interessante, né, ouvir falar isso, porque quando a gente fala sobre os elementos, né, os quatro elementos principais é fogo, é a água, ar, né, e terra. E o quinto elemento é o éter, né? Então o éter basicamente junta tudo. Até você vai ter frases do próprio Einstein falando, né? Se não tivesse o éter, na verdade nada como fala, se ligaria de uma forma perfeita ou completa. Então vários cientistas, mesmo do sistema, vamos dizer assim, sabiam que na verdade essa tecnologia, sabiam que na verdade essa coexistência de algo que na verdade não é real, não é material, ela dá liga a tudo, né? Então é muito importante isso. E quando a gente fala de registros acásticos, tem a ver com o que nós denominamos aqui na Alquimia da Mente de existência, né? Então, quando você pensa em relação a quem você tem uma percepção sobre quem você acha quem é, né? Então você acha que na verdade você nasceu com o nome que você tem, com o sobrenome que você tem, com o CPF, o RG, passaporte, o seu documento do seu país, a sua carteira de motorista, né? A família que você nasceu. E aí, no caso, você começa a ver sua árvore genealógica. Então você começa a traçar um tipo de panorama tentando procurar uma resposta em relação de onde você veio. Mas isso é só uma das respostas que você, como um ser material, vai tentar achar. E quando a gente pensa em relação a quem você é no cosmos, né, em relação à sua verdadeira origem, que é una, mas ao mesmo tempo ela não é, né, então é tão interessante a gente falar da existência, a gente fala dos registros para você entender que você está aqui, mas você está em outras realidades, você está em outras dimensões. Por isso que a gente fala em relação a conceitos que você já deve ter ouvido falar, de vidas passadas, vidas futuras, ou mesmo que você tem, às vezes, uma conexão com um mentor espiritual, seu eu superior. Mas se eu te dissesse que, na verdade, tudo que você está usando hoje como uma denominação, conceito, é você em outra realidade ou outra dimensão, você acreditaria? Né? E aí que está a grande diferença quando a gente pensa em relação aos registros acásticos. Ou seja, isso existe, né? É de uma percepção em relação ao todo, né? Essas informações elas ficam armazenadas, porque basicamente tudo que está acontecendo nesse momento da sua vida, né? Elas na verdade o que vieram de uma origem, elas têm um fundamento. Até mesmo a família que você nasceu, né? Vamos falar, a estrutura familiar ou mesmo as experiências que você teve até mesmo quando criança, tudo teve um motivo para acontecer do jeito que aconteceu, né? Então, assim, às vezes as pessoas querem, eu gostaria de voltar ao passado e mudar meu passado. Se você fizesse isso, na verdade, você não seria quem você é hoje. E a partir do momento que você altera quem você é hoje, você altera quem você era e quem você foi. Então, os registros acásticos, eu posso dizer assim para você, se você ainda não conhece o conceito de verdade, é a perfeição através da imperfeição. Porque todos nós cometemos erros, mas todos nós cometemos acertos. Mas mais do que isso, tudo tem um motivo para acontecer. Então, se algo acontece fora do trilho, fora do prumo, da maneira que você não imaginaria que pudesse acontecer, ela tinha que acontecer daquele jeito. O que acontece conosco é que nós queremos sempre colocar do nosso sujeito. A gente vive numa matrix do ego. O ego, na verdade, é o quê? É o egocentrismo, né? Eu não vou entrar aqui em escolas da psicologia para explicar o ego a partir de Freud ou de Jung, não é esse o princípio que eu quero passar. O ponto principal do ego é nós vivemos no ego. Se você abrir sua rede social, você vai ter o quê? Um monte de gente querendo se mostrar, um monte de gente querendo saber quem a vida dos outros, querendo mostrar que é mais rico que o outro. Então, isso não é riqueza como um todo, ou mesmo como o universo age, né?
todos têm acesso a isso. Todos nós temos a mesma origem. Se você pensa com uma cabeça materialista que, na verdade, nasceu num berço de ouro, ele nasceu na favela, não tem condições. Não, é por causa disso, por causa daquilo. Aí você começa a moldar com sistemas de crenças social, psicológico, às vezes até parental, no caso, né, de família. A gente fala, por exemplo, socioeconômico, econômico, partido político, classes, minorias. Você vai o quê? Tentar qualificar algo através de uma visão que sempre é míope em relação ao todo, e ao mesmo tempo você não vai conseguir o quê? Se conectar. Então, quanto menos, como fala, frequência vibracional, menos você vai ter o quê? O acesso a esses registros. Por isso que quanto mais você expande seu nível de consciência, você expande quem você é, sua frequência vibracional, através de uma meditação, através de você se acalmar, você fazer uma respiração, né? Inclusive, a palavra espiritualidade do sânscrito é Atman, né? Então, pegando um pouquinho da palavra Akasha, que significa éter, a respiração em si é a espiritualidade. Então, você só parar para respirar e reconhecer seu propósito, o que eu gosto de fazer, né? Não aquilo que as pessoas às vezes colocam assim, quem que você quer vai ser quando crescer? Que foi a mesma pergunta que fizeram para mim, que é a mesma pergunta que fizeram para você, e talvez a mesma pergunta que você faz para o seu filho ou para sua filha. E a pessoa, você ou as outras pessoas vão responder o quê? A profissão, né? Eu vou ser advogado, eu vou ser empresária, eu vou ser o quê? Influenciadora, eu vou ser pedreiro, sei lá, né? Mas as pessoas o quê? Respondem profissão, não quem elas são. Então, o registro acástico, na verdade, te ajuda a entender, peraí, eu sou muito mais do que uma profissão. Uma profissão não é o suficiente para mim. O universo, ele é em expansão. Como que, na verdade, eu, dentro dessa experiência física, material, né, então, muscular, óssea que eu tô tendo aqui, tecidos, né, a beleza da vida, cromossomos, DNA, genes, como que nessa experiência grandiosa de vida, que nós denominamos vida, eu posso só me contentar, talvez esse seja o verbo legal, contentar com apenas uma experiência profissional. Você já parou para pensar nisso? Será que você não está pensando pequeno em relação à sua própria profissão, ou mesmo o que você pode fazer em relação à sua fonte de renda dentro de casa? Né? Então, assim, tem muita coisa diferente. Até mesmo se a gente pegar nos registros acásticos em relação às variações culturais, você vai ver que nas antigas civilizações, isso fazia muito sentido, porque basicamente a gente tinha uma conexão muito maior do que nós temos hoje, até se você pegar as construções, né? Hoje você não vê pirâmide ser construída, ou mesmo zigurates, ou mesmo em relação a totens, né? Então, às vezes você vai ter aqueles obeliscos que você vai ter na cidade, sei lá, europeias, ou mesmo nos Estados Unidos você vai ter em Washington, um obelisco de Washington, né? Você não tem nada sendo construído nesse sentido, muito pelo contrário. São o quê? Casas, apartamentos, sem nenhum conceito de energia, né? E às vezes você vai ouvir falar sobre Feng Shui, você vai ouvir colocar seu baguá, né, na frente de casa, você entender que na verdade cada ambiente vai ter uma energia, né? Isso vem do Oriente, né? Não vem do Ocidente. Mas mais do que isso, já está construído, não tem como se derrubar uma parede, né? É diferente cada país, né? Por exemplo, tem paredes, por exemplo, se eu indicar aqui, né, para a direita ou para a esquerda, onde eu tô no estúdio, né, que podem o quê? Ser de cimento. Se eu derrubar isso aqui, pode cair o prédio inteiro. Tem países que não, é drywall, se eu derrubar não tem problema. Então, assim, cada cultura ao longo da história da humanidade começou a entender isso de uma maneira diferente, né? E o que eu posso dizer em relação aos livros, quanto mais nós, entre aspas, evoluímos, menos a gente, na verdade, está comunicando a verdadeira origem dos registros acásticos. A gente se tornou tão material que hoje você falar sobre vida passada é normal, mas não faz sentido falar de vida passada dentro dos registros acásticos, porque não existe passado, presente e futuro dentro dos registros acásticos. Existe o fluxo, né? E o que eu quero dizer para você, nesse momento, às vezes pode estar dando uma reviravolta, não tô entendendo nada que você tá falando, Diego. E pode ser que isso esteja acontecendo, mas o quê? Tem que acontecer esse movimento para você entender que você foi moldada e programada de uma maneira que tudo, na verdade, tem que acontecer do mesmo jeito, que e aí vai acontecer dentro de você, se você é uma pessoa, às vezes, que não presta atenção nisso, se não for do meu jeito, não vai ser bom. Né? No trabalho, nas finanças, no meu relacionamento, se a minha esposa, se o meu marido não responder do jeito que eu quero, então é ruim, né? E aí, para quem na verdade está entendendo isso, os registros acásticos, começa o quê? Se conectar e entender, peraí, eu tô tendo uma experiência aqui,
mas eu não sou só essa pessoa, eu sou muito mais do que isso, né. E isso, na verdade, afeta diretamente a percepção que a gente tem do mundo. A percepção em relação à evolução, a percepção que você tem até mesmo da sua seu nível de consciência. Você começa o quê? A valorizar muito mais a humildade, o crescimento, o estudo, a disciplina, do que aquilo que você fazia antes. E ao invés de querer mostrar para os outros essa coisa do ego, você começa mais a pensar em você, o seu eu. Tá na hora de eu pensar em mim. Tá na hora de eu refletir o mundo que eu quero, que eu sei que é, aqui no mundo que eu estou, né? E até para ajudar você nesse conflito de ideias, nesse turbilhão de pensamentos, tem um treinamento nosso que trabalha diretamente esse ponto que eu estou falando para você, tá? É só clicar no primeiro link da descrição. Basicamente é de um treinamento avançado, né, dentro daqui dos nossos treinamentos que a gente tem dentro da Mangabeira Academy. Para você acessar, é só clicar no primeiro link da descrição. Você vai ser redirecionada para um site, você pode dar uma olhada, né, se faz sentido para você. E, logicamente, se você quiser se tornar nosso aluno, nossa aluna, é só entrar dentro do treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.